paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz. Estamos de volta para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a maior agência de ensino da Palavra de Deus na face da terra. Eu sou o pastor Braulino Borges, junto com o pastor João Paulo, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, levando informação, conhecimento da Palavra de Deus até você. Paz do Senhor, pastor João Paulo. Paz do Senhor, pastor Borges, paz do Senhor, nossos amigos que estamos acompanhando aí por este canal no YouTube. Nós voltamos aqui mais uma vez nessa semana agora para estudarmos a lição de número 3 da nossa revista deste terceiro trimestre, que trata sobre o livro de Levítico. E é isso que nós estaremos fazendo nesta ocasião. Amém. Avançando, como o pastor João Paulo falou, no ensino da revista, para você poder aí tirar suas dúvidas, estudar e melhor se preparar. Você, professor que vai ministrar a sua aula, até você, nosso amigo, Muitas pessoas não são nem evangélicas, estão acompanhando o nosso canal. Isso é importante também, que vai conhecendo a palavra do Senhor. Isso. Então, nós agradecemos então desde já você que está nos acompanhando, nosso irmão da nossa igreja local, aqui da Assembleia de Deus Central Araguari, você de outra denominação, ou até mesmo você que não é membro de nenhuma igreja evangélica. Aproveite este momento para estudar conosco a Palavra de Deus, aquilo que Deus nos tem revelado e nos falado por intermédio da Bíblia Sagrada. Amém. Nós vamos hoje estudar a lição de número 3, os ministros do culto levítico. Apesar do texto, essa lição não é direcionada apenas ao sacerdote, ao ministro, entender essa questão da palavra ministério, o que significa ser um ministro de Deus. Às vezes a gente, com essa expressão, fica pensando só em cargo, mas não saia daí, continue acompanhando, com certeza você será enriquecido com a palavra de Deus. O textual está em Números, capítulo 3, versículo 45, que diz assim: Tomam os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. A verdade prática diz: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. O chamamento divino é algo muito sério, muito importante, e aquele que recebe esse chamado para fazer algo na parte do Senhor, seja em qualquer área, tem que encarar isso com uma seriedade muito grande. Os objetivos dentro da lição, a lição se divide em 3 tópicos. Os objetivos de cada tópico primeiro, apresentar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote, indicar os direitos e deveres do levita. Então, nesses 3 tópicos, nós vamos abordar essa questão, e você com certeza estará inteirado desse chamamento. Logo no início, pastor João Paulo, ele já dá uma explicação. Eu gostaria de voltar só porque hoje o textual não está especificamente no livro de Levítico, e sim no livro de Números. E ele fala: toma os levitas no lugar de todo primogênito. De repente o nosso ouvinte fica com a dúvida: que substituição é essa que o Senhor estava fazendo? O que ocorreu que os levitas teve que ser substituído no lugar dos primogênitos? Que evento é esse especificamente que o Senhor está falando? Quando nós voltamos um pouco, pastor Borges, ali nos dias do Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo número 12, nós vemos que Deus libertou o povo de Israel, e todos os levitas, ou melhor, e todos os primogênitos dos egípcios, eles foram feridos e foram mortos. Deus, por sua vez, disse ao povo de Israel, seu povo, que eles deveriam imolar o sacrifício da Páscoa e fazer uso do sangue daquele cordeiro que foi sacrificado para aquela refeição, e deveriam passar nas vergas e nos umbrais das portas das suas residências. Se assim não fosse feito, os primogênitos das casas dos judeus também, eles seriam mortos. Daí em diante nós vemos o Senhor falando então que todo primogênito seria dele. Todo primogênito que rompesse a madre dos animais e dos homens também seria do Senhor. Só que no lugar dos primogênitos dos homens, obviamente, deveria haver um resgate. Um animal seria oferecido em lugar daquele filho do judeu, que obviamente não seria sacrificado, porque Deus não se agrada de um sacrifício de um ser humano. No meio do povo de Israel,
dentre as 12 tribos, Deus falou que a regra era a mesma. Os primogênitos dos filhos de Israel pertenceriam ao Senhor. E dessa forma, para que essa regra vigorasse em Israel, ele diz o seguinte: eu vou tomar uma tribo dos filhos de Israel em lugar de todos os primogênitos das 12 tribos. Essa tribo que Deus tomou, esses homens que Deus tomou para si, eram de fato os levitas. Eles foram tomados como representação de todos os primogênitos que pertencem a Deus. Então, das 12 tribos, Deus foi lá e tirou os primogênitos dedicados a ele, que eram então os filhos de Levi, representando todos os primogênitos das outras tribos de Israel. Ok, é porque o que o autor coloca é isso, para a gente identificar quem são os levitas, por que a sua chamada foi necessária e ao bojo da lição, no conhecimento aqui dos tópicos da lição, nós vamos explicando isso de forma pormenorizada. Na introdução a gente fala que esse é o caminho que nós temos, e que muitas vezes as pessoas confundem Levi. Quem é Levita? É o músico? É o tocador? Nós vamos entender isso aqui. Tópico 1, Levi, a tribo sacerdotal. E aí começa 1.1, o nascimento de Levi. Então, Levi, a pessoa específica por nome Levi, segundo a Bíblia nos mostra, era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve a sua primeira esposa, que se chamava Lia. Ele depois veio a se casar também com a irmã de Lia, que se chamava Raquel. E ele teve mais outras 2 concubinas, que eram as respectivas servas, tanto de Lia como de Raquel. Nós vemos esse episódio de poligamia no Antigo Testamento, mas inicialmente quando Deus criou o homem e a mulher, não era o propósito de Deus, pastor Borges, que o homem fosse polígamo, de forma nenhuma. E nós vemos alguns homens que observaram estritamente essa vontade divina, assim como Adão, o próprio Isaac também, nós vemos ali que ele teve como esposa a Rebeca, e foi um homem que serviu a Deus e foi reto e íntegro e amou sua esposa. Mas no episódio de Jacó nós vemos que Jacó optou por ter 2 esposas, e depois também ele acabou tendo um relacionamento também com as servas dessas suas esposas. Então dessas 4 mulheres com quem Jacó manteve um relacionamento, nasceram os 12 filhos. Um dos filhos se chamava Levi, e esse nasceu daquela que se chamava Lia. Então, Levi foi um dos filhos que nasceu da esposa de Jacó, que se chamava Lia. E quando Lia concebeu, ela falou o seguinte: agora, esta vez se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Jacó amava então mais a Raquel. E Lia creu então que através da concepção, de ter dado à luz filhos, e nesse caso aqui, principalmente homens, farei com que o seu marido se chegasse a ela. Foi nesse contexto então que nasceu Levi. Levi está muito bem explicado como se deu o seu nascimento. Aqui ele fala sobre o zelo dos levitas. Qual é a responsabilidade que eles tinham perante esse povo de Deus chamado o povo hebreu? Então, o autor aqui da lição, o pastor Cláudio de Honor de Andrade, ele ressalta um fato muito importante na história de Israel. Depois que Israel ficou então cativo no Egito, e Deus os libertou por intermédio de Moisés, eles caminharam para o deserto. Numa determinada ocasião, enquanto Deus estava falando ali com Moisés, dando a ele instruções, o povo ficou embaixo, sob os cuidados de Arão, e o povo pecou contra o Senhor quando fez o bezerro de ouro. E Deus então disse a Moisés que o povo tinha pecado contra ele, e quando Moisés desceu e foi ali verificar o que estava acontecendo, Moisés clamou então acerca dos homens que ali estavam, que fizessem opção, aqueles que estavam do lado do Senhor e os que não estavam do lado do Senhor. E uma das tribos, aqui especificamente o texto mostra que os filhos de Levi se colocaram ao lado de Moisés a fim de defender a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a fim de defender Moisés juntamente com tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus. E esse episódio aqui é marcante, pastor Borges, porque os levitas se colocaram ali dispostos a executar os próprios irmãos, no sentido de serem do mesmo povo, em razão do pecado da idolatria que eles cometeram. E assim foi. Muitos homens foram mortos naquele dia, porque pecaram contra o Senhor, fizeram um bezerro de ouro, se prostraram diante do bezerro de ouro, e eles clamavam, veja que absurdo, falando que aquele bezerro de ouro é que tinham tirado eles do Egito e libertado eles do Egito. Então, nesse episódio especificamente, os filhos de Levi se portaram de forma varonil ao lado de Moisés, ao ponto de defenderem
com a pena capital, inclusive, aqueles que tinham pecado contra o Senhor. É um ponto relevante, né, para a tribo de Levi, é saber que eles estavam dispostos a ir cortar na própria carne, desde que fosse para agradar a Deus. Né? Mostra a firmeza de caráter, e o autor coloca que eram homens da maior firmeza. Exato. Tem colocado aqui. Vocação sacerdotal dos levitas. Aqui que nós falamos então anteriormente, no início, né, que ao invés de cada família do povo de Israel entregar o seu primogênito para o serviço do Senhor, Deus foi lá e escolheu uma tribo divina, para uma tribo dos filhos de Jacó, para se dedicar inteiramente a ele. Então não precisava de toda a família israelita pegar o seu primogênito, seu primeiro filho, homem, e entregar para Moisés para trabalhar no ofício do Senhor. Deus falou, em lugar disso, em vez de vocês me consagrarem os primogênitos de vocês para o serviço, eu vou tomar uma tribo como representação desses primogênitos. E assim Deus fez e tomou do meio do povo de Israel para ele, para si, todos os filhos de Levi, ou a tribo de Levi, e foi dessa tribo então que Deus constituiu os levitas, e nós vamos ver aqui mais posteriormente, também o sumo sacerdote, Arão, a sua linhagem, e também os sacerdotes que trabalhavam na casa do Senhor. Só eles especificamente que poderiam ficar encarregados do encargo da casa do Senhor. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente. Então essa é a vocação sacerdotal, de onde inclusive é dessa casa de Levi, se nós vemos ali no início do livro de Êxodo, é dessa casa de Levi que nasceram inclusive Moisés, Arão e a sua irmã Miriam. Deus escolheu essa tribo especificamente porque assim Deus quis, para oficiar no tabernáculo e exercer essa vocação sacerdotal. Isso. E tratando de levitas, já que a lição chama de ministros, e nós já esclarecemos aqui na aula passada que o levita não era necessariamente esse tangedor ou músico. Até então, nós entendemos que foi Davi que introduz a música no ambiente do culto. Mas eles eram responsáveis pela tarefa, o serviço do tabernáculo. Não era uma atividade. E fala ministro, pensa assim, é só pregar, só ministrar. Não. O ministério dos levitas era um ministério que envolvia um trabalho e trabalho árduo. Inclusive um dicionário bíblico, tem um dicionário bíblico nos nossos dias, um bom dicionário bíblico, Wycliffe, ele fala o seguinte, que a maior parte do trabalho dos levitas era pesada e servil. Era um trabalho braçal, essa era a maior parte do trabalho deles. Eles não podiam entrar para ver eles não podiam entrar para ver o altar, para tocar no altar, nas coisas santas, eles tinham obrigação, nós vamos ver um pouco mais aqui à frente, de desmontar e carregar as coisas sobre os seus próprios ombros. E o trabalho deles era um trabalho árduo, um trabalho duro, que nada tem a ver, como o senhor já bem disse, com esse levita nos dias de hoje. Que às vezes é a pessoa que sai com uma agenda musical, cantando por aí, ou cantando e pregando, e se auto-intitulando um levita. Era bem diferente. O trabalho do levita era algo extremamente duro, pesado. E alinhado a isso, pastor Borges, eles não podiam ter possessão na terra no sentido de cultivar a sua propriedade, multiplicar o seu patrimônio, fazer negócio, ser um grande empreendedor. Não, eles não podiam fazer isso. Exigia dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Nem herança eles receberam na divisão das tribos lá de Canaã, da terra de Canaã, porque Deus proibiu. Foram apartadas para eles algumas cidades específicas, mas Deus proibiu que eles recebessem a herança, a porção de terra, para que eles pudessem cuidar, multiplicar. Então eles dependiam única e exclusivamente de Deus, porque eles deveriam trabalhar só para o Senhor. Amém. E também para não perder o foco, ele se dedicar integralmente ao serviço do Senhor, não ter que perder foco administrando terra, negociando, plantando, esse tipo de coisa. Avançando para o tópico 2, nós vamos tratar sobre o sumo sacerdote. Quem era essa figura? Quem poderia ser intitulado sumo sacerdote? Qual era a sua origem? Qual descendência ele deveria? Então, é bastante interessante essa figura, uma vez que nós estudamos em Hebreu que Cristo é o nosso sumo sacerdote por excelência, então melhor você entender muito bem quem é a figura do sumo sacerdote que deveria ter obrigatoriamente um cargo vitalício. Ele diz que primeiramente era descendente de Arão, já começa a primeira especificação desse cargo. Isso, então vejamos aqui, caros internautas, vocês estudantes da Bíblia, Deus escolheu então a tribo de Levi. Dentre os filhos de Jacó,
para que se dedicassem única e exclusivamente ao trabalho sacerdotal. Dentro da tribo de Levi, dos levitas, Deus foi lá e escolheu uma família específica, que era a família de Arão. Então, dentre os filhos de Arão, Deus constituiria ali, então, os sumos sacerdotes. Levi teve 3 filhos, que nós vemos aqui, deles descenderam os cuidadores do tabernáculo, que eram os filhos de Coate, os filhos de Gerson e os filhos de Merari. Desses, Deus foi lá então e escolheu a descendência sacerdotal de Arão, e dos filhos de Arão, que era Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, Deus os constituiu sobre então os cuidados do tabernáculo. Esse Arão, que era o irmão de Moisés, Deus escolheu ele especificamente e falou o seguinte: Arão, de você, só de você, da sua descendência, é que eu vou me prover todos os sumos sacerdotes para minha casa. Então, olha, dentre os filhos de Israel, Deus escolheu Levi, e dentre os filhos de Levi, Deus escolheu especificamente a família de Arão. Só dele, então, poderiam descender todos os sumos sacerdotes para cuidarem do trabalho do tabernáculo, do templo, de ministrar perante o Senhor. Trabalho esse, como nós já vimos, parece que na lição de número 1, pastor Borges, quer interceder diante de Deus pelo povo, oferecer o sacrifício, lá em Levítico 16, oficial o dia da expiação, o dia anual da expiação. Então, incumbia esse trabalho especificamente aos filhos de Arão. Ok, um cargo bastante específico, e nós podemos observar que existia já nessa época uma hierarquia. Nós temos os levitas, o sacerdote e o sumo sacerdote. Essa hierarquia fica muito bem definida, né? Muito bem definida, e lembrando que é a vontade de Deus, embora nós vivamos uma democracia, né? É a vontade de Deus, é o propósito de Deus, que tanto na igreja como na nossa vida secular, na nossa vida social, na nossa sociedade, nós tenhamos isso, né? Autoridades constituídas para exercerem a liderança e direção sobre o povo, né? Desde o princípio não foi a vontade de Deus que todos fizessem a mesma coisa na sua obra. Deus escolheu pessoas específicas para fazerem trabalhos específicos em razão da organização da sua casa. Pensa se todos, né, pudessem ser o sumo sacerdote ou o sacerdote. Certamente essas coisas não funcionariam bem lá no tabernáculo. Uma bagunça generalizada, né? Então, nós vemos que havia hierarquia, a hierarquia é necessária. Nós vemos que nem Moisés e Arão não tem conflito quanto ao seu papel, porque Arão tinha o seu papel específico como sumo sacerdote e Moisés como o grande líder. Apesar de nós termos algum episódio ou outro em que há revolta da turma de Corá, Datã e Abirão, mas parece que o papel de Arão e de Moisés, nós não vemos um conflito na atividade deles, não. Isso, e cada um estava bem consciente do que eles deveriam fazer. O seu papel. Moisés, nós não vemos Moisés, depois da consagração do seu irmão Arão e da descendência do seu irmão, nós não vemos Moisés se atrevendo a desejar a função deles e fazer o que eles faziam. Moisés sabia reconhecer o seu lugar, Moisés sabia, eu fui chamado para isso, né, e essa é a minha vocação. Assim como Arão também deveria saber, né, que a vocação dele era aquela, dos seus filhos, e se contentarem com a vontade do Senhor. 2.2, ungido para o ofício. Essa unção aqui foi realmente algo que aconteceu literalmente, a unção era algo literal, porque Deus deu a Moisés a cerimônia e todo o ritual que deveria ser feito para a consagração de Arão e de seus filhos para o Senhor. Então ele foi ungido aqui, não no sentido de ter sido ungido pelo Espírito, como nós dizemos nos dias de hoje, né? Que acontece de forma espiritual, da parte do Senhor, não, mas ele foi literalmente ungido com óleo, foi feita uma cerimônia, imolação de animais, foi colocado ali daquele animal, o sangue daquele animal, uma porção sobre a orelha direita, sobre o polegar direito da mão, sobre o polegar direito do pé. Então aconteceu realmente uma cerimônia diante de todo o povo e ele foi oficialmente empossado naquele cargo para exercer o ofício diante do Senhor, algo que foi visto por toda a congregação. Isso. Um debate que nós temos, nós vamos avançar para o tópico 1.3, é sobre a questão pastoral. Se o cargo de pastor de uma igreja, ele tem que ser vitalício, ele tem que ser eletivo. E aqui nós vamos ver que o cargo do sumo sacerdote era um cargo vitalício. Essa vitaliciedade, ela indica alguma coisa para a liderança atual ou a vitaliciedade do sumo sacerdote é algo específico?
Eu acho que nós devemos comparar, pastor Borges, esse episódio, ou a disciplina do Antigo Testamento, como que foi estipulado por Deus, principalmente por intermédio de Paulo e de outros homens de Deus, ali no Novo Testamento. Nós não vemos no Novo Testamento uma orientação, uma direção divina para que o pastorado seja algo vitalício. Parece que a corrupção do sacerdócio, ou pelo menos da política em torno da figura do sumo sacerdote, fez com que nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva, aparentemente essa regra da vitaliciedade não era mais respeitada. Okay. Parece que nós vemos algumas indicações de que no ano tal, Anás era sumo sacerdote, Caifás era sumo sacerdote, parece que havia um rodízio. Aparentemente havia um rodízio entre os sumos sacerdotes, talvez ali influenciado pelo governo romano, que estava politicamente sobre o povo de Israel. Então, nos dias de Jesus, essa regra aqui não era observada, aparentemente, talvez em razão das questões políticas, de governo. Agora, no Novo Testamento também, não me recordo, a Bíblia não nos mostra uma obrigatoriedade do pastor, o ministro da igreja, ele exercer o seu cargo de forma vitalícia. Eu acho que, então, à luz do Novo Testamento, já que nós não temos essa obrigatoriedade, essa questão deveria ser refletida à luz daquilo que é o melhor para a igreja, de comum acordo com a necessidade da igreja. E sabemos que cada igreja tem a sua organização, justamente porque o Novo Testamento não deixou essa questão muito bem disciplinada. Isso. Outra questão que a gente vê é que quando Moisés despe Arão das vestes sacerdotais, ele veste Eleazar, o seu filho, que é a questão da hereditariedade que algumas igrejas ainda insistem em seguir. Era um padrão do Antigo Testamento, mas como o senhor colocou, vale também para nós dentro da realidade da igreja, que essa questão da hereditariedade tem que ser seguida. A gente está abordando de uma forma muito tranquila, não criticando igreja alguma, mas mostrando um padrão. Era um padrão do Antigo Testamento? Ok. É padrão também para o Novo Testamento? Me recordo que a palavra do Senhor fala assim, que a palavra do próprio Deus, que eu vos darei pastores segundo o meu coração. Se Deus escolher um pastor, um ministro para uma igreja, que seja um descendente daquele que já exerce a direção da igreja, se isso procede de Deus, louvado seja Deus. Agora, se Deus escolher uma pessoa que não tem ligação nenhuma com a atual direção da igreja, que veio de fora, de outra cidade, que não atende às expectativas, às vezes, humanas de determinado grupo, nós também devemos compreender que a vontade de Deus deve ser feita. Mas, sinceramente, na prática, é lógico que essa é uma questão muito sensível, porque pode ocorrer de alguns homens desejarem que na igreja a qual eles administram perpetuem ali o seu nome, o nome da sua descendência, talvez nem buscam a direção de Deus, não buscam saber quem que é a pessoa que foi chamada por Deus, comissionada por Deus, mas querem, às vezes, única e exclusivamente colocar alguém da família no lugar, como se a igreja fosse uma empresa, como se fosse um império a ser administrado. Deus pode chamar um descendente já de um pastor que está exercendo o ministério, chamar os seus filhos, seus netos para continuar exercendo aquele ministério? Obviamente que sim, mas não há obrigatoriedade de ser assim. Nós não estamos vivendo ali nos dias do Antigo Testamento, até porque, pastor Borges, não existe mais no nosso meio essa figura de uma família sacerdotal mais. Um dos legados da Reforma Protestante para nós é o sacerdócio universal do crente. Todos nós agora exercemos esse sacerdócio universal. O que é isso? Nós não precisamos que ninguém interceda por nós diante de Deus. Ninguém. Nem um pastor, nem um bispo, nem um sacerdote. Nós, por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, nós entramos diante de Deus e temos contato direto com Deus, sem essa necessidade da intermediação de um homem. Ok, muito bem explicado. 1.4, ele cita uma qualidade que parece ser óbvia, mas quando nós vamos ver a realidade dos ministérios atuais, há estudo que nem 50% dos pastores atuantes leram a Bíblia toda. Aí quando você vê que servo de Deus, isso é o princípio, é o básico, mas o autor vê que isso tem que ser relembrado e tem que ser estudado, porque parece que não está tendo esse entendimento ou essa prática dos dias atuais.
essa questão de ser servo de Deus é uma coisa tão óbvia, né, que parece que não seria necessário comentar isso, né? Mas nós vemos que nos dias de hoje é algo que é oportuno em razão de algumas distorções que existem. Então não é possível pegar simplesmente uma pessoa que é habilidosa, né, para falar, um bom comunicador, uma pessoa que seja eloquente, carismática, e colocar ele no cargo de pastor, né, ou no cargo de direção na casa do Senhor. Isso por si só não é suficiente. Embora talvez alguém olhe de fora e vai pensar, essa pessoa é perfeita, tem carisma, fala bem, tem uma aparência agradável, uma boa apresentação. Então, um requisito básico e indispensável, que é óbvio talvez não necessitasse dessa colocação, mas em razão, né, dos dias maus que nós vivemos, é necessário. O primeiro requisito, obviamente, é que o sacerdote, o sumo sacerdote e os ministros de Deus hoje sejam servos de Deus, ou seja, tenham passado pela experiência da conversão. É necessário que sejam convertidos. É simples assim. Verdade. Às vezes o povo está batendo numa tecla desnecessária. Mas nós tivemos no Espírito Santo um episódio que chocou o país, que foi de que um pastor estuprou e matou o seu filho e o seu enteado. E aí foi-se buscar a origem, quem ungiu, se era pastor, se não era pastor. Parece que o indivíduo era inclusive amaziado, não tinha nem casado com a mulher com que ele morava. Aí você volta aqui, realmente faz sentido, tem que ser servo de Deus, porque o primeiro passo para ser servo de Deus é ter a vida regularizada. Ele não pode estar vivendo em união estável com a pessoa e pleitear um cargo de pastor, porque primeiramente o pastor ele tem que preencher requisitos que nós vamos deixar claros aqui, que são requisitos básicos, mas isso está sendo negligenciado nos nossos dias. E para que nós tenhamos em mente, como o senhor falou, quais são esses requisitos, né? Paulo, escrevendo para Timóteo e para Tito, ele falou para Timóteo, tanto para Timóteo como para Tito. Tito foi incumbido de constituir obreiros numa ilha que se chamava Creta, obreiros sobre a igreja, e para que eles pudessem aferir quem poderia ser um ministro ou quem não poderia, Paulo deu um rol para eles ali, uma lista das qualificações que essas pessoas deveriam exibir. A primeira delas, a primeira listagem, né, desses requisitos, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Diz assim, eu deixei esse registro para vocês aqui, para nós, pastor Borges. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ao ministério, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, a palavra bispo aqui é sinônimo de pastor, presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, ponto que o senhor já tocou, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, alguém que seja apegado à palavra de Deus, e além disso tem a capacidade de ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério ou mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam eles primeiramente experimentados e se mostrarem repreensíveis, exerçam o diaconato. Tanto qualificações para aquele que vai dirigir o trabalho, né, o pastor, o bispo, o presbítero, quanto também para aqueles que vão auxiliar ele no trabalho, que são os diáconos. Essas qualificações bíblicas são inegociáveis. Você e eu, nós devemos buscar observar isso na vida dos ministros, sobre os quais nós nos dispomos a nos colocar submissos. Ok. Essas qualificações que o senhor citou são muito importantes, pertinentes, para você, que é membro de uma igreja, para ver se a sua liderança preenche esses requisitos. Porque muitas vezes a gente é levado pelo poder de persuasão das pessoas, prega bem, é eloquente, se destaca, ele está lá, acha bonito. Só para você ter noção, as coisas não acontecem, não são longe de nós, são perto de nós. Nós tivemos a nossa cidade, não vou citar nome, por uma questão de ética, um pastor que abriu uma igreja e muitas pessoas foram para lá. Passou um tempo, ele fechou aquela igreja
se mudou de cidade, hoje abriu uma igreja inclusiva. Mora com outro homem, mas ele mesmo se intitulou pastor, ele mesmo abriu a igreja, agora continua se intitulando pastor, mas pastor de uma igreja inclusiva, que um casal homossexual, um par de homens estão à frente de uma igreja. Imagina as pessoas que estiveram aqui sob a liderança espiritual dele e agora falam, o que eu estava fazendo com a minha vida. Então, a gente tem que ter cuidado, esses requisitos são pertinentes para você olhar, será que eu estou debaixo de uma autoridade realmente espiritual, advinda de Deus, séria, que preenche os requisitos bíblicos? Não é requisito pessoal meu ou do pastor João Paulo. O pastor João Paulo leu a Bíblia e aquilo que um ministro, aquele que é uma liderança, precisa ter, né, pastor? Isso. Acrescentando a essa lista que nós lemos, pastor Borges, também fica a dica aqui de lermos Tito no capítulo de número 1, dos versículos de número 5 até o versículo de número 9 também. São os requisitos que Paulo colocou para Timóteo, ou melhor, para Tito agora, escolher os ministros. Aí fica esse alerta para os nossos ouvintes. Essa questão que o senhor colocou é muito grave e muito séria. Nós devemos servir a Deus numa igreja que de fato seja de Deus, onde os ministros sejam, como o último ponto que nós colocamos aqui, servos de Deus. E como que eu sei isso? Pelos critérios que o senhor mencionou aí, pelo esse exame cuidadoso da palavra de Deus. Não submeta alguém que, apesar de se dizer servo de Deus, não preenche os requisitos bíblicos. Ok. A sua palavra. Que a sua vida, que você está depositando debaixo dessa liderança, isso é algo muito sério realmente. Nós vamos avançar para o tópico 3, porque muitas pessoas, pastor João Paulo, eles almejam o episcopado, mas com interesse errado. Porque pensa que o cargo é um cargo de destaque, é um cargo de pompa, é um cargo que dá visibilidade, que tem algum retorno positivo. Então, nós vamos ver agora no tópico 3 quais são os reais direitos e deveres dos levitas ou dos sacerdotes de uma maneira geral. Ele começa, primeira coisa, viver do altar. Esse entendimento também é muito equivocado. O que implica esse viver do altar? Mas, especificamente nesse caso aqui, pastor Borges, é que toda a nação de Israel deveria sustentar aqueles levitas, aqueles homens que estavam ali incumbidos de trabalhar para o Senhor. Por quê? Como nós já falamos, os levitas não tinham a liberdade de trabalhar a terra, de negociar, de multiplicar o seu patrimônio, serem grandes empreendedores. Por quê? Eles tinham que cuidar especificamente da obra do Senhor. E como eles viviam para o altar, do altar também é que eles deveriam tirar o seu sustento. Então, se nós lemos o livro de Levítico ali, nos seus primeiros capítulos, quando é disciplinada ali as ofertas, o oferecimento das ofertas, em algumas ocasiões parte da oferta era destinada aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, para o sustento daqueles que viviam da casa do Senhor, porque eles estavam disponíveis ali o tempo todo para trabalhar para Deus. Então, era justo que eles comessem, que eles fossem alimentados pelo povo para quem eles estavam exercendo aquele trabalho espiritual. Ok, totalmente justo. A própria palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Como o senhor já contextualizou a questão, hoje, apesar de nós não termos a figura do sumo sacerdote ou do sacerdote, essa regra aqui também é válida para os dias de hoje. É válida. Jesus ratificou isso, bem como Paulo também falou que aqueles que se esmeram, se dedicam na obra do Senhor, são na verdade dignos de dobrados ou de melhores honorários. Então hoje também a pessoa pode viver do altar, pode viver da obra do Senhor. Só que, como o senhor falou, às vezes alguma pessoa tem essa expectativa de viver da obra do Senhor. Vou ser um pastor, vou dirigir uma igreja e vou viver da obra do Senhor. Talvez alguns pensem assim, a minha igreja vai ser gigantesca, vai ter centenas de membros, a arrecadação vai ser uma arrecadação pomposa, e eu vou ser um pastor bem-sucedido, brilhante, de sucesso, vou ter realmente uma vida badalada. Só que as pessoas esquecem que, apesar de haver algumas igrejas dessa forma, Deus precisa, na verdade, de muitos homens para pastorearem rebanhos ou para iniciarem trabalhos que às vezes são conduzidos de forma penosa durante muito tempo. Nas regiões mais pobres, por exemplo, do nosso país, às vezes até mesmo no nosso estado de Minas Gerais, plantar uma igreja, começar uma igreja do zero, é um chamado para ser ministro, é um chamado sacerdotal, ou, na verdade, um chamado ministerial, é algo benéfico, é algo necessário, é algo bom, é algo glorioso, mas a pessoa não vai conseguir, inicialmente, oferir nenhum lucro. Talvez ele vai ter que continuar trabalhando de forma braçal para se sustentar e
dar prosseguimento ao trabalho do Senhor, né? Infelizmente tem gente que confunde, né, viver do altar com viver regaladamente a vida às custas do rebanho, o que não é compatível com a palavra de Deus. Aí a gente vê muitas igrejas que abrem, logo fecham, porque aquela expectativa inicial que o obreiro tinha foi frustrada. O pastor João Paulo falou algo bem. Iniciar trabalho é algo extremamente penoso. O líder que é chamado, primeiramente ele vai ser provado, e se iniciar uma obra com certeza vai exigir muito sacrifício, vai exigir até desprendimento material para que você possa fazer com que o trabalho venha a crescer e o Senhor venha dar o crescimento necessário. Outro direito e dever, santificar-se ao Senhor. Certo? Esse dever, segundo o autor colocou para a gente aqui, o próprio pastor comentarista da lição, esse dever de santificar-se ao Senhor estava ali estampado, na verdade, né, na veste sumo sacerdotal de Arão, que ele levava ali sobre a mitra, sobre a sua cabeça, né, uma plaquinha, uma faixa de ouro com essa inscrição, né, santidade ao Senhor. Então todo mundo que olhasse para aquele homem ia ver aquele escrito, quando ele estava ali com as suas vestes toda composta, né, ele via ali santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Esse, na verdade, é um requisito indispensável, pastor Borges, não só para os obreiros, como para toda a congregação. Porque às vezes tem membros de igreja que vão pensar, né? Não, quem precisa de jejuar, quem precisa se santificar, se dedicar a Deus é quem está lá na frente. Isso de fato é uma verdade, biblicamente é uma verdade. Era um dever do sumo sacerdote, era um dever dos sacerdotes, era um dever dos levitas, é um dever dos obreiros hoje, dos pastores, mas na verdade é dever de todos os crentes também. Então essa santidade ao Senhor aqui não é exigida tão somente daqueles que estão à frente do trabalho. Esses, como exemplo, como referencial do povo, devem realmente, né, guardar a sua vida de forma irrepreensível. Mas todo crente precisa de fazer isso também. Todo crente, todo rebanho, você que nos acompanha, você que vai à igreja, talvez não exerce nenhum trabalho na igreja, nenhum cargo oficial na igreja, você também tem a necessidade de buscar a santidade, porque sem santidade, diz a Bíblia, ninguém verá Deus. Isso. E nós já citamos aqui, né, que o próprio Pedro faz uma citação ao livro de Levítico, 1 Pedro 1,16, diz: sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Isso não é só para ministro, é para todo mundo, de uma forma generalizada. Um ponto bastante importante dessa lição é o tópico 3.3, que fala que o ministro ele tem que tornar-se uma referência espiritual e moral. Não dá para falar, não, sou líder espiritual, moral não deixa a desejar, não. Moral e espiritual e moral, ele tem que ser referência. O que implica ser referência? Lá naquelas orientações que Paulo deu para Timóteo, pastor Borges, ele fala das qualificações dos ministros. Um dos pontos que ele coloca ali é que o ministro de Deus deveria ser irrepreensível. Um pastor comentando esse ponto aqui, o pastor José Gonçalves, num livro de sua autoria, que se chama Porque Caem os Valentes, né? Se eu não estou enganado, é realmente o nome desse livro, editado pela CPAD, ele fala que esse critério de ser irrepreensível dizia respeito a uma investigação acurada, uma investigação que fosse feita de forma bem dedicada a ver se aquele homem que estava sendo consagrado ao ministério ou que almejava o episcopado, se havia contra ele alguma coisa que manchasse a sua reputação. Então, isso tanto publicamente, como espiritualmente, como no seio da igreja, esse homem deveria ser um homem irrepreensível, para cumprir justamente esse propósito que o senhor falou. Alguém olhar para esse ministro de Deus e falar, não, essa pessoa é uma pessoa do ponto de vista moral e pública, ele é uma pessoa irrepreensível, nada pesa contra ele, então ele poderia preencher esse requisito aqui, tornar-se uma referência espiritual, mas também uma referência moral para os seus liderados. Ok. Muitas empresas, quando vão contratar, inclusive ela exige uma série de documentos, né, como nada consta, a ficha policial, para que ela seja contratada. A empresa busca ter ali no seu quadro de funcionários alguém que moralmente não tenha nada que denigre a sua imagem. Se a empresa secular, que não tem basicamente nada de Deus, tem essa exigência, então cobrar isso de um líder espiritual que vai lidar com vidas de pessoas,
é cálculo até básico, né? Básico. Se o segmento, né, empresarial tem essa noção de que ele precisa de alguém ali que seja, na sua vida até particular às vezes, né, alguém irrepreensível, né, muito mais existe de alguém que queira servir no altar. Os concursos públicos hoje, alguns concursos públicos, falam que uma das fases de aprovação do candidato é justamente essa pesquisa, essa investigação social, para ver se publicamente ou até familiarmente, no seio da família, não pesa nada contra aquele candidato. Por quê? Se pesar alguma coisa contra ele, for isso relevante, ele não pode nem sequer, né, ser empossado num cargo público para representar o Estado. Olha, não tem nada aí de espiritual no sentido de cuidar de vidas, de cuidar de almas, de céu e de inferno, mas para exercer um cargo público, para ser remunerado pelo Estado, não pode ter essas pendências aí de aspecto moral que sejam graves contra o indivíduo. Ok, então não basta só se dizer o homem de Deus, o seu testemunho público tem que atestar isso, né? Tem que confirmar isso, porque você vai ser uma referência. E as pessoas, muitas vezes, elas se nivelam pelo líder. E aí a gente começa a ver algumas desculpas e a gente vê por que é importante o líder ser irrepreensível, que muitas pessoas falam assim, o meu líder faz isso, então eu também posso fazer. Ele também está com restrição, está com o nome sujo, quanto mais eu. Então, se a sua referência está comprometida, o restante também fica tudo comprometido. Fica tudo comprometido, né? Não confundindo isso, pastor Borges, acho que talvez seja importante a gente pontuar aqui, né? Nós não deveríamos, e nem as pessoas que nos assistem, né, pensar que isso dá o direito de nós exigirmos que as nossas lideranças também sejam infalíveis. Infalíveis, né? O próprio Arão, que o irmão de Moisés e o sumo sacerdote, era um homem que nós podemos ver na sua caminhada falhas. Sim. Grandes homens de Deus também, assim, no Novo Testamento, mesmo na página do Novo Testamento, como Pedro, por exemplo, em alguns momentos eles demonstraram ali, né, algum deslize, algum equívoco. Mas o que nós vemos é que rapidamente, né, um homem verdadeiro de Deus, um verdadeiro homem de Deus, ele vai corrigir o seu erro e voltar para o caminho e continuar sendo um exemplo para o povo de Deus. Até porque esse comportamento também é exemplar, porque o povo também erra. E quando o povo errar, se ele vê na figura do seu líder, olha, às vezes eu posso cometer um equívoco, mas eu rapidamente posso corrigir. Isso também vai ser um exemplo inspirador para aqueles que assistem os seus pastores, os seus ministros, a sua liderança. E se ele é o primeiro a consertar os seus próprios erros, ele também tem condição de orientar as pessoas que façam a mesma coisa. Ele continua sendo uma referência espiritual e moral. Amém. Glória a Deus. Acho que nós abordamos acerca do ministro tudo que a lição exigiu. O senhor tem alguma coisa para acrescentar? Não tem algo para acrescentar, né? Mas fica aqui essa advertência, né, para nós, para as pessoas que nos estão nos acompanhando, da seriedade que é, em primeiro lugar, desejar ser um ministro na casa do Senhor, um servo de Deus, um pastor, um bispo, um presbítero, um diácono, e a seriedade que é também a pessoa, a igreja que nós vamos escolher para nos submeter a ela. É muito grave isso, nós devemos observar isso e saber que em Deus tem um padrão para a caminhada sensata, feliz e edificante na obra do Senhor. Amém. Fazendo isso, você vai evitar muito problema e evitar, principalmente, escândalos para a obra do Senhor. Amém. Como um todo. Pastor João Paulo, então, Pai do Senhor Jesus, glória a Deus, nós estamos chegando ao final de mais uma lição, que os nossos internautas também fiquem a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja com vocês. Deus te abençoe, você que tem nos acompanhado. Se você tem se identificado por esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o nosso vídeo também, indique para que pessoas possam estar assistindo também. E se você está na cidade de Araguari, venha à Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais, a Rua Natal Mujale, número 297, no centro da cidade, ou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mais próximo de você, todos os domingos de manhã, para estar estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, e que Deus te abençoe.